Bom dia, pessoal! Mais uma vez, parte 3 da aula, agora falando sobre reprodução nos protozoários. Professora Carla, Biologia. Então, a gente já viu nos vídeos anteriores características gerais do reino protista e vimos também sobre a questão da reprodução das algas, né? Falta agora a gente falar sobre a reprodução nos protozoários. Então, vamos lá. Reprodução dos protozoários, ela pode ser de forma assexuada, aonde eu não tenho troca de gametas, ou sexuada, aonde eu tenho troca de gametas, tá? Então, a reprodução assexuada, né, eu tenho aí por divisão binária, sim, principalmente nos indivíduos de vida livre, tá? E por brotamento ou esquizogonia, quando esses indivíduos, eles podem ser de vida livre, mas muitas vezes isso acontece com indivíduos de vida não livre, tá? Que a gente vê esse tipo de reprodução assexuada, né, em outros grupos aí de organismos, em outros reinos, principalmente aqueles reinos, né, aqueles grupos onde eu tenho indivíduos sésseis, tá? Como é que acontece a divisão binária, né? Então, o indivíduo, ele vai sofrer um processo de divisão celular, onde de um núcleo ele vai ter 2 núcleos. E depois desse processo, a célula ela vai começar a se separar, né? A criar citoplasma para um núcleo e para o outro, até que acontece essa fissão, né? Essa fissura aqui e formam 2 novas células, tá? Na divisão binária, né, como é uma reprodução assexuada, eu não tenho a questão de variabilidade genética. Então, os 2 indivíduos formados aqui na divisão são clones. Eles são iguais entre si e também são iguais à célula-mãe que os originou, tá? Já no brotamento ou esquizogonia, o que acontece? Eu tenho aqui um indivíduo, né, com um núcleo e por divisão celular, ele forma vários núcleos, tá? Então, ele fica multinucleado, tá? E depois, por processos de divisão, ele começa a criar membrana plasmática em volta de cada núcleo e acontece o processo de separação de um núcleo em cada célula, tá? Então, a gente chama esse processo também de divisão múltipla, tá? Aqui eu tinha uma divisão dupla e aqui eu tenho uma divisão múltipla. E falando de reprodução sexuada agora, né? Então, a reprodução sexuada dos protozoários, aquela onde eu tenho troca de gametas, né? Então, na troca de gametas, eu tenho justamente esses 2 protozoários aqui, eles vão se juntar num indivíduo só, formando um zigoto, né? Então, eu vou ter uma fusão dessas 2 células em uma, onde eu formo um zigoto, e por meiose, né, eu tenho a formação de 4 novas células, tá? Que tem metade do material genético de cada indivíduo que a formou. Então, aqui eu tenho variabilidade genética, tá? Já um outro processo de reprodução dos protozoários é o processo de conjugação, tá? Aonde uma coisa interessante a se falar, gente, que na conjugação eu não tenho a formação de 2 novos indivíduos ou de 4 novos indivíduos, como eu tenho aqui nessa troca de gametas na fusão das células, tá? Das células dos protozoários. Aqui acontece apenas na conjugação uma troca de material genético, né? Então eles trocam material genético entre si, tá? Vulgarmente, para a gente pensar em conjugação, seria como se eu tivesse 2 balas verdes, né? Eu tenho 4 balas verdes e você aí tem 4 balas azuis, tá? E a gente troca essas balas, né? A gente troca essas balinhas aí, na verdade 2, né? E sobram 2 balas verdes, 2 balas azuis. Eu te dou uma bala azul, você me dá uma bala verde. E no final eu fiquei com uma bala verde com uma bala azul e você com uma bala verde com uma bala azul, tá? Então a conjugação é isso. O que acontece? Eu tenho 2 indivíduos aqui, que a gente vê que as cores do micronúcleo estão diferentes, né? Eu tenho aqui azul e rosa, tá? Então,
pra gente ver essa diferença, né? Então a gente tem 2 indivíduos aqui com micronúcleos, né? O que vai entrar na conjugação também dos protozoários são os micronúcleos, tá? Que vão fazer essa divisão. Então eu tenho os 2 indivíduos aqui, eles vão se parear, né? Eles vão ficar perto um do outro, se juntar, e vai acontecer um processo de divisão desse micronúcleo em 4, tá? E depois esses 4 micronúcleos vão se tornar 2 micronúcleos, tá? E os indivíduos vão fazer a troca, né? Então vai um micronúcleo para lá, vem outro para cá, a história da bala verde e da bala azul, tá? E depois esse micronúcleo, né? Esses 2 micronúcleos vão formar um núcleo único, tá? Aqui por um acaso eu tinha que ter feito só uma bolinha verde, fiz 2, né? Então vamos fazer uma bolota, tá? Esses 2 micronúcleos aqui, eles vão se juntar, formando um núcleo único, tá? E depois, esses micronúcleos vão novamente se dividir nos 2 indivíduos, tá? Vão se dividir e vão formar 2 micronúcleos e 2 macronúcleos, tá? Um outro detalhe importante a se falar, que nessa fase aqui é onde eu tenho a troca, né, dos micronúcleos entre um e o outro, né, vice-versa, eu tenho o desaparecimento do macronúcleo, tá? Então, essa parte da conjugação, ela tem bastante detalhe, mas o detalhe importante a gente saber é que ela aumenta a viabilidade genética ali daquela população de protozoários, mas ela não forma novos indivíduos. Ela forma, na verdade, indivíduos com material genético diferente, tá? Talvez isso seja uma adaptação às características ambientais, às mudanças ambientais da onde esses organismos estão vivendo, tá bom? Gente, muito obrigada. Vamos continuar fazendo os exercícios e discutindo, tá? E a gente se vê em breve aí na nossa conferência ao vivo pra gente discutir dúvidas aí em relação aos exercícios e à disciplina, tá bom, gente? Um grande abraço e mais uma vez, muito obrigada.